Olá pessoal, sou Eduardo Torres, sócio e COO da V4 Company e estou aqui para contar um pouco para vocês hoje os principais desafios de ser um diretor de operações de uma empresa em constante evolução como a V4. As principais responsabilidades de um COO dentro da V4 hoje é coordenar as ações entre as diversas áreas das diretorias que nós temos ali. Entre elas, marketing, vendas, financeiro, compliance. São 9 grandes áreas onde eu, como COO, preciso estar articulando a comunicação entre todos esses diretores. O principal desafio é, como a V4 está em constante evolução, nós precisamos sempre estar reestruturando o nosso organograma, né? A nossa estrutura organizacional ela é muito mutável e mudar isso a todo instante e conseguir trazer clareza das funções para os stakeholders é um grande desafio, né? Então hoje, com todas essas áreas, o diretor de operações ele funciona como um hub de informações, onde eu vou conectando as diversas áreas e fazendo com que a informação flua de maneira bem assertiva, né? Conseguir ter uma visão de longo prazo, sem deixar de olhar as métricas também pontuais, é outro desafio que temos aqui. Porque a V4 está em constante crescimento muito acelerado, e a gente precisa estar olhando lá na frente sem esquecer os indicadores de agora. Então este é um dos principais obstáculos ali que a gente enfrenta, né? E como conseguir, escalar a empresa gerando valor para todos os stakeholders. Então hoje nós temos aqui os nossos investidores, né, que são os colegas que trabalham conosco aqui no Headquarter. Temos também os nossos clientes, né, que nos contratam ali para o nosso serviço de assessoria. E temos também os nossos franqueados, são mais de 160 atualmente distribuídos em todo o Brasil. Então, como conseguir conduzir um crescimento acelerado atendendo às expectativas de todos esses stakeholders? Então, isso é um pouco dos desafios e um pouco do dia a dia que eu, como COO, enfrento todos os dias aqui na V4 Company. Bom, pessoal, muitas pessoas me perguntam quais são as principais habilidades técnicas, se precisa de formação e se sim, qual formação é necessária para ser um COO de sucesso. Eu digo que independente da formação, é importante que um COO ele seja um indivíduo multidisciplinar, que ele consiga ter um misto ali de formação técnica, tá, alinhado a uma capacidade analítica, ou seja, a capacidade de ler, interpretar, tirar conclusões de dados. Além disso, a gente precisa também ter um viés de tratamento com pessoas, né? Então, ela é uma função completa, onde eu volto a repetir, a gente precisa ser multidisciplinar em alto nível em todas as disciplinas. Não adianta eu ser fora da curva, um superstars em determinados aspectos, sendo que eu deixo a desejar em outros aspectos. Então, a principal formação para se ser um COO, eu diria ser completo. A gente precisa entender muito de negócios, a gente precisa entender muito de pessoas e a gente precisa entender muito de números, tá? Então, basicamente, são esses 3 pilares que eu trago aqui como necessários para ser um bom COO, tá? Um outro detalhe importante aqui, também na carreira de COO, é saber observar dinâmicas de processos. Então a gente precisa entender muito bem de processos para propor melhorias, bem como ter bastante conhecimento em gestão de projetos, porque muitas vezes a gente trabalha com projetos fechados, dinâmicas de sprints, e outras vezes a gente tem processos que eles são vivos, né? Tem inputs, outputs, e isso faz com que a gente precise ir melhorando. Então, uma outra formação, uma outra skill necessária, eu diria, é o entendimento de processos, bem como capacidade de gestão de projetos. Muitos colegas me pedem para contar um pouco da minha história, como eu saí de franqueado para me tornar o diretor de operações, o COO da V4 Company. Então, eu quero voltar um pouquinho antes mesmo da franquia da V4 para contar para vocês um pouquinho da minha formação. Então, eu sou engenheiro de alimentos de formação, eu possuo um MBA em gestão empresarial pela GV em São Paulo
e eu sou mestre em estratégia, marketing e inovação. Além da minha formação educacional, por assim dizer, eu também tenho um viés empreendedor. Eu venho de família empreendedora e, concomitantemente com o meu mestrado, eu empreendi em um restaurante. Foi quando eu comecei a demandar serviços de marketing digital e nenhum prestador de serviço ou agência oferecia algo próximo à performance. E eu, como engenheiro que sou, sabia que daria para olhar o marketing pensando em performance. Foi quando fui impactado por um anúncio da V4, né? E aí, clicando ali, entrei em todo o processo e me tornei um franqueado. Me tornei um franqueado, conduzindo a minha franquia paralelamente com o meu negócio durante algum tempo. Eu precisei de 8 meses para entender que a V4 Company seria necessária para mim e que eu precisaria estar focando 100% nessa nova dinâmica. Foi quando eu resolvi fechar o meu antigo negócio e me dedicar 100% à V4. Devido à minha formação em engenharia, meu MBA em gestão e meu mestrado também, tive muita facilidade ao ser um parceiro estratégico de nossos clientes. Então os clientes muitas vezes procuram a V4 não somente para fazer marketing, mas para conhecer um pouco mais do negócio, verificar se o produto tem fit, dar uma olhada um pouco nas dinâmicas contábeis mesmo, entender a margem de contribuição dos negócios, e isso fez com que eu me destacasse como uma unidade franqueada da V4, justamente por conseguir gerar valor para os nossos clientes. O marketing, a V4 consegue nos preparar muito bem ali no treinamento, e as dinâmicas de negócio, que eu já tinha esse background, me proporcionou destacar perante os outros. Antes mesmo de me tornar COO, o nosso CEO, Denner Lippert, já havia me convidado, onde eu aceitei com gratidão, ser aqui um equity partner, também da V4, aqui da matriz. Então, antes de me tornar COO, eu já era equity e já participava de algumas reuniões dos sócios aqui. Independente da quantidade de equity que eu sempre tive, sempre me posicionei como dono da V4, que sou, mesmo nas nossas reuniões. E eu creio que isso, a minha sinceridade ao trazer feedbacks, ao trazer sugestões, tenha despertado o interesse ali do nosso CEO ao me convidar para ser o nosso diretor de operações aqui. Coincidentemente ou não, a gente está numa fase de crescimento bem acelerado, estamos conseguindo aí cumprir quase todas as nossas metas de venda, olhando também para outras áreas, conseguindo controlar um pouco o nosso churn e com segurança financeira, vamos dizer. Então a gente é uma empresa que cresce muito hoje, temos uma segurança financeira e conseguimos gerar bastante valor para os nossos clientes. Então eu creio que um pouco da minha história foi essa. Hoje eu também consigo trazer uma visão muito clara do franqueado aqui para dentro do nosso headquarter. Eu penso que era uma dor geral da nossa empresa não ter esta visão. Então eu consigo muito bem entender a nossa fábrica, né, a nossa mão de obra, que os nossos franqueados hoje eles são a nossa operação. Consigo entender as dores da operação sem ter que tirar o olho também aqui dos interesses da matriz, do headquarter, de alguns interesses financeiros, de algumas dinâmicas de crescimento. Eu sou Eduardo Torres, sócio da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.